alguma coisa? Balanço das eleições? O que vocês estão olhando de cenário? Querem falar alguma coisa? Quem quer falar? Ô, Molina, quem Sim. escreveu primeiro? Fala, Mota. Assim, Molina, inclusive a gente fica muito triste, né, quando a gente vê dirigente sindical apoiando uma bandeira que Você hoje... está com a mão, Nonato, você está com a Ah, mão na frente da câmera. ah, Aí. beleza. A gente veio, teve uma grande decepção, né, nessa eleição, a partir da eleição de 2018, né, onde muito dirigente sindical apoiaram essa bandeira do Bolsonaro, e agora a gente viu muito dirigente sindical querendo que o capitão Wagner fosse eleito, né, isso é triste, vestindo a blusa, fazendo campanha, e isso deixa a gente muito triste, né, quando defender um projeto que só vem querer acabar com, principalmente com o serviço público, né? É assim, assim, na clara, querendo acabar com o serviço público e todo o direito do trabalhador. A gente fica muito triste assim, em ver essa situação, né? E principalmente assim, Nonato, dirigente mas sindical. A gente ficou triste com essa situação, né? Mas pronto. assim, como diz, é dependente, país democrático e cada qual faz o seu lado, mas a gente fica muito triste com isso. Mas por que que a gente está vendo isso hoje? Porque, infelizmente, o nosso de primeiro sindicato só tinha pessoas de esquerda. Hoje, na diretoria do sindicato, tem pessoas da direita, da esquerda, de centro, Verdade. é só a que a gente vê, né? Isso dentro do Verdade. sindicato, né? É do sindicato. Sobre o resultado geral das eleições, o que eu tenho vi a mídia falar é que, na verdade, os grandes fortalecidos foi o PSDB e o DEM, né? Isso é muito triste, né? Embora se diga que o Bolsonaro foi o grande derrotado, mas que quem se fortaleceu foi o PSDB e o DEM. E esses foram os E o comentários MDB? do MDB. Mas falam mais do PSDB e do DEM, felizmente. Realmente. Eu não sei se... Boa noite, companheiros e companheiras. Está falando é Rafael Rafael. Tomiama. Rapidamente, né, sem aprofundar essa questão muito, porque não é exatamente o nosso objeto, mas eu diria que as pessoas que votam, muitas delas não estão ligando para esse negócio de legenda do partido, ou mesmo se o candidato é aliado ao Bolsonaro ou não. Mas eu diria que, no caso do Ceará, eu acho que dois elementos são importantes. O primeiro é que a realidade é bem complexa, né? E principalmente o pessoal aí que é da base ou do sindicato do MOVAS, né, que é servidor estadual, sabe que o governador Camilo do PT protagonizou uma reforma previdenciária similar à do governo Bolsonaro, né? Então, assim, só para a gente pautar algumas questões aí nessa conversa, né, sobre às vezes de que lado estamos, né, e quem está do nosso lado. E outro aspecto, eu diria que é um sinal de esgotamento dessa hegemonia desse projeto oligárquico empresarial, né, capitaneado pelo PDT. Né? Quer dizer, houve derrotas importantes na região metropolitana de Fortaleza, Juazeiro, né? Esse governismo, essa coalizão de governo, ela teve aí problemas evidentes, né? E eu acho que é um momento, inclusive, para a esquerda, para os Calcaia, né? partidos, os movimentos, exatamente. Eu acho que os movimentos eles têm que fazer uma profunda avaliação disso, né? E cobrar, inclusive, uma avaliação de quem teve, por exemplo, 8 anos em Fortaleza de gestão, e antes de responsabilizar a esquerda pela sua quase derrota, né? Inclusive. Eu acho que quem teve no governo durante 8 anos teve todos os recursos, todos os meios para viabilizar uma grande vitória, né? Afora o apoio da outra máquina, que é o governo do Estado, para não falar disso. Né? Então, acho que só alguns elementos assim para engrossar esse caldo aí dessa conversa. Sérgio, quer falar, Sérgio? Então, o que eu quero manifestar é que o nosso eleitor ele ainda não tem um aspecto ideológico. Ele vota muito mais nas pessoas, No dinheiro, né? nas lideranças políticas, do que no partido.
Então, eu não sei quando isso vai mudar. Sabemos que, no caso de Fortaleza, foi uma verdadeira armação aí desse pessoal que ganhou, não é? Ganhou com tudo, com máquina, com dinheiro, com tudo. Então, é isso, senão teriam perdido. Quem mais quer falar sobre a eleição? Sâmia quer falar alguma coisa? Nonato falou. Eu só discordo totalmente dessa história de que o Bolsonaro foi o grande perdedor nessas eleições. Eu acho que o Bolsonaro e todos os partidos bem ligados a Centrão, à direita, eu acho que é uma coisa só. Eu não consigo dividir muito esses partidos, entendeu? Eu acho que o projeto deles é bem parecido com o projeto do Bolsonaro. Então, não acho que ele foi o grande perdedor, não. Eu acho que, pelo contrário, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu porque ele está bandeando aí para esses partidos e o DEM, principalmente, pode ser um grande aliado do Bolsonaro. Não sei, mas pode ser, né? Em 2022, né? Sei lá. Quem mais quer falar? Bolsonaro é só um boneco dentro da estrutura. Eu acho que tem os bolsonaristas realmente fanáticos, existe, mas a estrutura é um projeto bem maior. O Maia, presidente da Câmara, é um dos coordenadores desse projeto grande nacional. Agora aqui, o Camilo Santana, ele foi um dos que mais prejudicou o PT. Ele não considero ele PT, a aliança dele é muito grande e ele trabalhou muito fortemente com o PSDB e agora, ultimamente, o PDT, que é dos Ferreira Gomes. O clã Ferreira Gomes e o Tasso Gereissati está voltando com força total. Dentro do governo Camilo, um dos grandes articuladores dos projetos de reforma e de reestruturação das secretarias foi o Maia Júnior, que é Tasso doente, que era o secretário de planejamento da CEPLAG. Então, reformou, estruturou tudo dentro de um projeto neoliberal de projeto de dar lucro, de dar resultado, e nada social, quase nada. E, em termos de empresário, o Ceará está se dando muito bem. Eu acho que o Ceará está se destacando nacionalmente. Então, aqui os ricos, as indústrias, está bombando, está chegando investimento de fora, de estrangeiro, Porto do Pecém, um bocado de coisa. Mas a periferia, o povão, está abandonado. Os projetos sociais estão abandonados. E fez um investimento muito grande na polícia, na segurança pública, favorecer um pouco aí as milícias. E tem acordo, eu acho que hoje existe acordo no poder já, a gente está chegando próximo, está caminhando nos passos do Rio de Janeiro. Grandes governos aí estão fazendo acordo com as grandes facções. Aqui a gente sabe que tem bairro aqui que tem facção que manda, que controla, e a milícia está bem organizada, não é só no Rio de Janeiro, não. A milícia, os milicianos estão se organizando e tomando, elegendo deputado, governador, prefeito. O negócio é sério. A gente está tendo um estado paralelo aí que estão se beneficiando, todo mundo, né? O Rio de Janeiro está sendo exemplo aí. E aqui no Ceará a milícia já chegou também. Não vejo diferente, não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Foi impactante essa votação do capitão Wagner. Quase 50% dos votos válidos, né? Mesmo o cirismo, o PDT, a esquerda, que, de certa forma, apoiou o Sarto no segundo turno, mas impressionante o capitão Wagner chegar a 50%. O que vocês atribuem isso? Esse crescimento da direita, o Ulisses falou de milícia, o crime organizado, a greve da polícia. Não, eu acho que tem uma campanha muito grande de desmoralização da esquerda.
O PT é referência de queimação. Só que o pessoal não defende o PT, mas quando se fala no PT, está se falando da esquerda. Destruir, e a gente é comunista, a gente é atrasado, e há um ditado baixo aqui, eu sou de direita porque eu gosto das coisas direitas, e a esquerda gosta das coisas erradas. É uma mediocridade tão grande, mas isso está contaminado, a raiva, o ódio contra o PT, contra o Lula, essas fake news ainda continua e voltou com força total. Nessa campanha agora, nos bairros, você vê até pobre, pessoas lascadas, passando fome, esculhambando o PT, esculhambando o Lula, coisas assim surpreendentes, defendendo o capitão Wagner, sem uma compreensão. Aí o que mais é muita fake news, muito vídeo nas redes sociais, está lotado. De madrugada é disparado milhões de fake news e essa questão de queimar, de destruir a ideologia da esquerda é muito forte. É muito forte e chegou na periferia, e essa ajuda de custo do auxílio aí que está sendo dado aí também, os pobres também têm comprado e têm endeusado o Bolsonaro por causa disso aí. É uma outra discussão que a gente tem que fazer, mas é complicado. Sérgio, Jeruso, Sami, o que vocês acham? Eu vejo assim, eu vejo que por mais que a esquerda tente, eu acho que ela não está conseguindo chegar nas pessoas de forma correta. Eu acho que a direita ela está conseguindo, eu não sei se é pela questão da religião, pela questão da mídia que está sendo utilizada, mas ela consegue chegar mais na cabeça desse eleitor que é totalmente, digamos assim, ignorante politicamente, né? Ele consegue chegar mais na cabeça desse eleitor do que a esquerda, né? Eu não sei. O discurso dele, a forma deles atacarem essa questão da mídia social, do WhatsApp, tem entrado mais facilmente na cabeça desse pessoal do que programas de TV, sabe? As fake news estão assim bem mais avançadas, estão tendo bem mais, arrebatando assim bem mais pessoas do que normalmente a verdade. A mentira virou a verdade, entendeu? E a mentira está conseguindo chegar até esse pessoal bem facilmente. É isso aí mesmo. Bom, eu, diferentemente das avaliações dos companheiros que me antecederam, eu não diria que... Eu acho que tudo isso tem um certo limite, a condição de atribuir tudo a uma manipulação. Eu acho que a gente não pode esquecer que esse nosso povo, esse mesmo povo que está votando hoje, foi o que elegeu o projeto do PT, do Partido dos Trabalhadores, 4 vezes a presidência da República. Elegeu Camilo Santana, Luiziane, aqui no Ceará. Então, não é bem assim. Não é que o povo seja burro ou manipulado. Eu acho que a gente tem que lidar com uma questão mais complexa sobre essa realidade. E nem atribuo a quase derrota, né, a vitória eleitoral, embora uma derrota política, do Sarto em Fortaleza, a uma incompreensão ou de que metade do eleitorado virou fascista. Não é isso, né? Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Andei nos bairros nesse segundo turno, nas periferias, e, na verdade, o que as pessoas querem é soluções concretas para os seus problemas. E aí nós temos que reconhecer a capacidade do Wagner de sintonizar com um sentimento de oposição. Oposição à gestão do Roberto Cláudio, que abandonou, francamente, ela fez uma gestão para a aldeota, ela esqueceu os bairros da periferia, deixou de lado, né? E isso é um projeto, é uma intenção, é uma intencionalidade, uma gestão elitista, né? Que não resolve os problemas nem aponta soluções, enquanto que as propostas do Wagner, elas tinham muita repercussão no meio do povo pobre, inclusive do eleitorado petista. Eu andava conversando com as pessoas e tentava mostrar a coisa do bolsonarismo, da relação dele com o grupo de extermínio, com quem tem de pior na polícia corrupta, né? Mas a dificuldade das pessoas compreenderem porque as propostas do Sarto, um candidato muito fraco, muito ruim, uma repetição do que é o Roberto Cláudio, é mais do mesmo, as pessoas queriam mudança. 35% do primeiro turno votou no Sarto,
Os outros votos, inclusive os que não foram votar, eram de repúdio a isso. E as pessoas votaram no segundo turno mais para evitar o avanço do fascismo do que propriamente por uma adesão ou apoio ao projeto Roberto Cláudio. Então, acho que todos esses elementos juntos, né, além da questão do peso do conservadorismo, dos evangélicos e tal, né, eu acho que compõe um cenário, né, mais complexo aí para a gente pensar essa realidade. Rafael, eu concordo com você em parte. É lógico que nós erramos muito, a questão não vem de agora, não, já vem de longe. Mas um dos maiores erros nosso, e hoje, quem se caracterizar como oposição vai ser o capitão. E nós perdemos uma oportunidade porque a gente deveria ter rompido com o governador e não ter querido mais o apoio dele. Quando ele ficou em cima do muro, ele fez um desgaste maior para a gente do que dizendo que estava com a gente. Então, agora perdeu uma oportunidade de sair como oposição, rompendo totalmente o PT, porque a cúpula do PT abandonou o PT. Aí é uma outra história. Amigo. Exatamente. Essa é a história. A cúpula do PT abandonou o PT. A base não tem voz. Então, nós perdemos uma oportunidade de sermos oposição e sairmos como oposição. E o que acontece? Quando a Loura lançou a candidatura dela, foi a troncos e barrancos, porque ninguém queria, não. O projeto era outro. Mas o que acontece? Então, temos vários erros. E, nesse momento agora, o Camilo foi um dos grandes que prejudicou o PT, foi o Camilo Santana. E a gente não soube dar um chute, dar um basta nisso. Porque as políticas que o Camilo está implementando é a campanha neoliberal de Estado mínimo. Agora, entre o projeto neoliberal e a milícia, nós não ficamos sem alternativa, tem que ser o projeto neoliberal. Porque a milícia e Bolsonaro um absurdo, é uma coisa absurda. Então, consequências de erro e, infelizmente, nessa eleição nós perdemos o time de se colocar como oposição a esse projeto que está aí. E quem se consagrou nesse projeto como oposição foi o capitão. E ele vai barganhar politicamente muito isso. Né? É uma pena. O PT perdendo por problemas internos dele mesmo, da direção do PT, da direção, porque a direção do PT hoje deveria pedir para renunciar e fazer uma nova eleição com a base, discussão, projeto, tudo mais, porque a direção do PT está fazendo uma vergonha para a gente. Jerusa, fala, Jerusa. Ulisses, com relação ao Camilo, né, ao governador Camilo, eu não entendo por que vocês acham que foi uma decepção, porque ele ficou em cima do muro. Na eleição na eleição para presidente, ele teve essa mesma postura. Irmão, quando era com o Ciro, com o Haddad, ele ficou na dele. Só veio apoiar o Haddad depois que o Ciro perdeu. Ele teve essa mesma postura. Gente. Pois é, a Loura não era para ter tirado foto com ele, não era para ter pedido o apoio dele. Eu não esperava outra coisa dele, né? Agora, com relação ao capitão Wagner, eu vejo assim, realmente a votação foi praticamente dividida. E eu vejo esse outro grupo, né? São os bolsonaristas mesmo, entendeu? É como a colega aí acabou de falar. Não, né? Nem todos são Bolsonaro, não. Tem um grupo forte. Mas aí tem a mídia que ajuda, né? Por exemplo, o que é que penetra mais na periferia, nos bairros, são os rádios, né? Que é da elite, televisão. Redes sociais, eu não acredito que todo mundo assim da periferia, né? Embora todo mundo tenha um celular, mas eu acho que não se liga muito nessa parte de política, de fake news, né? É o que mais você escuta e vê na televisão e no rádio, certo? Realmente eu acho que desde as eleições para presidente realmente está dividido, né? Aquele lado da direita, extrema-direita, aí o centro e a esquerda, certo? Sim. Mas, com relação ao Camilo, meu filho, eu sempre digo, vocês que me desculpem,
Não, mas eu não estou apoiando. Eu achei Alguém errado a mais? Lola pedir apoio a ele. Só para terminar, eu sempre O achei. Antônio Alves. Bom, gente, Eu sempre achei que os Ferreira Gomes usam o PT como uma sigla de aluguel. Só isso. É. Pronto. gente, Alguém mais, agora Antônio? vocês não fiquem preocupados, que isso foi problema pouco. Agora está vindo uma coisa boa aí. O Os quê? candidatos, os possíveis candidatos de direita são Dória, de São Paulo, o Huck, e temos um cearense para votar. Ciro Gomes. O Maia, eles já costuraram e nós voltamos de novo para a oposição. Tenho calma. Antônio Alves, quer falar? Amigo, é o seguinte, eu sou Antônio Alves, trabalho na Associação do CEF há 35 anos, certo? Sempre fui da esquerda, sou filiado do PT há mais de 25 anos. O que eu acho é que o Camilo, desde sempre, ele sempre foi, na verdade, PDT, sempre foram Ferreira Gomes. Concordo, sim. Sempre foram Ferreira Gomes, quer dizer, ele está sendo ali usado pelos Ferreira Gomes, na verdade, porque ele era para ter se posicionado a favor da Loura 100%, porque o PT deu todo o apoio quando ele precisou. Por isso eu acho que ele falhou nesse sentido. Sim. Alguém mais quer falar sobre a eleição? Vamos passar para frente? Bora. Molina, o Antônio aí é diretor do Sintec hoje, né? Ele está da associação e está na gestão. O Antônio? É, o Antônio. Sim, É o novo... Muito bem. Valeu. O Sintec está em peso aí, né? Todo mundo. Bom, gente, o resultado eleitoral ainda está muito quente, muito recente, e está saindo, muita gente está escrevendo, falando, fazendo análise, né? Mas, no fundo, assim, eu queria pegar do resultado eleitoral para discutir um tema de hoje. No encontro da semana passada, a gente falou um pouco da história da organização, da esquerda, do sindicato, do movimento sindical no Brasil. O Brasil não tem uma tradição democrática, né? O Brasil tem uma tradição patriarcalista, uma tradição autoritária, uma tradição violenta, uma tradição elitista, né? Nossa formação econômica, social e política é marcada por essa tradição, por essa história, por esse passado elitista, autoritário, violento, excludente, né? E eu coloquei para vocês um texto do Márcio Postman, e depois o Rafael Tomiyama colocou um texto de Walter Pomar, que o Walter Pomar é um sociólogo, né, um cientista social, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, e o Walter Pomar contrapôs esse debate feito pelo Márcio Postman, que é um debate sobre como é que se formou, como é que como é que se consolidou a classe trabalhadora no Brasil nos últimos 50 anos, né? Na eleição, na aula passada, na semana passada, a gente falou que o Brasil é um país de capitalismo tardio, um país de capitalismo periférico, capitalismo dependente, e o Brasil se industrializou de maneira de cima para baixo, né? Um projeto que priorizou o capital estrangeiro, priorizou uma aliança entre o capital estrangeiro e o Estado, quer dizer, o Estado como aliado do capital estrangeiro. A nossa classe trabalhadora sempre teve muita dificuldade de conquistar direitos, né, de
de participar do processo político, né? A classe dominante sempre foi muito violenta com os trabalhadores, né? Desde a escravidão, né? Passando pela República, sempre uma tradição de muita violência, de muita negação, de muita, vamos dizer assim, excludência contra os pobres, né? E o Nordeste é rico de experiências, né? Como coronelismo, como o processo de uma espécie de feudalismo, né, que se mantém muito forte, né, nas periferias das cidades, no interior, nas regiões dos grotões, na região, enfim, do interior do Nordeste, né, do interior do Brasil. Então, essa tradição autoritária, violenta, elitista é muito forte, né? E no Brasil a conquista dos direitos sociais sempre foi na ponta da faca, né? Sempre foi muito conflito, né? Desde o fim da escravidão, quer dizer, para acabar com a escravidão, para iniciar o processo de república, de industrialização e de modernização produtiva, sempre foi muita negação das classes dominantes, né? do patronato contra os pobres. E o fenômeno mais recente no Brasil, dessa violência, desse autoritarismo, dessa exclusão, dessa negação, vocês devem ter ouvido falar de Florestan Fernandes, né, de Celso Furtado, de Marilena Chaui, de Raimundo Faoro, né, que o pessoal do direito conhece bem, Sâmia certamente deve conhecer, que tanto Raimundo Faoro, quanto Marilena Chaui, quanto Celso Furtado, Florestan Fernandes, afirmavam que a classe dominante brasileira não tinha um projeto de nação, não tem um projeto de nação, se recusa a incluir os pobres nesse projeto nacional e tem uma tradição oligárquica, né, golpista, antidemocrática contra os pobres, né? O Raimundo Faoro tem um livro clássico chamado Os Donos do Poder, em que ele mostra quem é o substrato, né, dessa oligarquia financeira, agrária, que tomou o Estado, que domina o Estado politicamente. E o Florestan Fernandes diz, né, que a abolição da escravatura e a sociedade industrial não incluiu os pobres no projeto nacional, não incluiu os pobres num projeto de nação, de direitos, né, de inclusão, de cidadania. Marilena Chaui diz que o nosso mito fundador, desde o início do processo de construção do Brasil, é um mito autoritário, um mito violento, um mito machista, um mito misógino, um mito escravista, um mito racista, né? Quer dizer, essa marca dessa herança de valores arcaicos permanece forte no Brasil. Nós tivemos no Brasil alguns intervalos democráticos, né, com Getúlio Vargas, com a própria transição política, né, depois, final dos anos 80, e depois com Lula, alguns períodos democráticos, né, períodos de inclusão de ascenso, né, de ampliação de direitos. Mas, em geral, o Brasil é muito oligárquico, muito golpista, muito elitista, muito autoritário. Tem um escritor, foi inclusive ministro do governo Lula, do ministro da Ciência e Tecnologia, o Roberto Amaral. Roberto Amaral, ele, num texto que discute a tradição oligárquica do Brasil, ele diz que nós tivemos, em 100 anos de democracia, mais de 5 tentativas de golpes consolidados contra a democracia. Quer dizer, toda vez que ampliou direitos, que ampliou o movimento operário, que ampliou camponês, que ampliou mulheres, que ampliou as lutas, a direita oligárquica golpeou o Estado e tomou o Estado de volta, né? Foi assim na própria República, né, quando foi proclamada a República,
contra o Império, né? Foi um golpe oligárquico, né? Dos fazendeiros, né? Contra o Império, contra, enfim, a abolição da escravatura, contra o fim da escravidão, né? Porque essa oligarquia era contrária ao fim da escravidão. Foi um golpe, né? Portanto, a República foi um golpe, né? O período Vargas, né? Quando Vargas chega ao poder em 32, outro golpe, né? Golpe dos paulistas, golpe da burguesia paulista contra Getúlio Vargas, contra, enfim, a possibilidade de construir um projeto democrático no Brasil, quer dizer, um projeto nacional de Deu certo, viu? de direitos. Deu certo aqui. Oi? Eu sei. Precisava eu dizer Então, alguma coisa. Tem o microfone aberto aí. Então, essa tradição autoritária oligárquica no Brasil se repetiu, né, nos anos 50, né, quando golpeou contra Getúlio Vargas, né, levou Getúlio Vargas ao suicídio, né, em 54. Né. Se Getúlio Vargas não tivesse suicidado, seria um outro golpe, né, contra Vargas. Depois, essa mesma tradição oligárquica golpista derrubou o governo João Goulart em 63, né, deu um golpe e colocou a ditadura, né? Depois, essa mesma tradição oligárquica derrubou a Dilma agora, né, em 2016, porque o período Lula ampliou direitos, né, democratizou acesso a bens de consumo, ao mercado consumidor, direitos trabalhistas, né, direitos sociais, né, ampliou o papel do Estado, né, isso é inadmissível para a direita brasileira, para a oligarquia brasileira. Então, o que eu queria dizer é que nós temos uma tradição política de negação da democracia, negação de direitos, negação da participação social, negação da cidadania, e uma tradição violenta, né, das classes dominantes, no sentido de manter a sua hegemonia e dominar o Estado, né? Desde o Império, né? Na verdade, desde a colônia, passando pelo Império, a República toda, o Estado sempre foi um comitê de negócio, um comitê dos interesses da classe dominante, com raríssimas exceções, né? Quando você tem o governo de Getúlio Vargas, né? Principalmente o segundo governo Vargas, e depois, quando você tem a transição no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois o período Lula, né? Que foi um período democrático, um período mais de inserção social, de ampliação de direitos sociais, um frenesi dessa oligarquia, dessa classe dominante contra esses direitos, contra a democratização, contra a ampliação, né, do papel do Estado. É um fenômeno novo que eu queria colocar para vocês pensarem, para a gente discutir aqui agora. O fenômeno novo é o seguinte: o povo sempre foi apartado da política, sempre foi afastado da política, sempre foi impedido de fazer política, né? O povo teve uma certa participação no processo político agora, no período Lula, né? Quando eu digo povo, eu digo suas representações, eu digo suas instituições, né? E então, para essa tradição oligárquica brasileira, essa participação popular, essa ampliação do papel do Estado era insuportável, era inadmissível, né? Por isso, um dos fatores que levou o golpe, que derrubou Dilma, foi essa incompatibilidade, né, da classe dominante brasileira, da oligarquia contra a democracia, contra os direitos sociais. Eu falei no encontro que nós fizemos na semana passada que a legislação trabalhista foi uma legislação feita por cima, mas uma legislação autoritária, uma legislação, enfim, que foi imposta praticamente aos trabalhadores urbanos contra a vontade da oligarquia agrária, da oligarquia financeira, da oligarquia industrial. E sempre que houve possibilidade, essa oligarquia industrial, agrária e financeira, quer dizer, esse monopólio da classe dominante, tentou derrubar a legislação trabalhista, tentou acabar com a legislação trabalhista, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ganhou as eleições em 2004, ele dizia que um dos entulhos, um dos empecilhos ao livre mercado, à livre industrialização, à livre concorrência, enfim, ao livre desenvolvimento do Brasil era a legislação trabalhista arcaica, velha,
né? Então, teria que revogar esse entulho autoritário que é a legislação que protegia o trabalho contra a exploração do capital. Outro fator que é forte, que marca a nossa história vamos dizer assim, nos últimos 40 anos, o Brasil mudou muito a sua composição social, né? É isso que o Postman discute, né? Quer dizer, depois que entrou o neoliberalismo no Brasil, no final dos anos 80, início dos anos 90, a composição social das classes sociais no Brasil mudou muito no Brasil, né? O Postman diz que o sindicalismo, que a CUT, né, e o projeto político que depois fez surgir o PT, nos anos 80, é um projeto que tinha, nos anos 80, uma realidade social, uma composição de classes sociais, uma composição da classe trabalhadora, que depois, com o neoliberalismo, com as mudanças impostas pelo neoliberalismo no Brasil, a partir da globalização, da privatização, a partir do mercado que se impôs ao Brasil como uma restrição de direitos, restrição do comércio, restrição da produção e de autonomia, da independência tecnológica. Então, essa composição de classe foi mudando, reduziu o mercado de trabalho formal, reduziu os direitos, reduziu a composição etária, né? Quer dizer, reduziu a composição política também da classe trabalhadora, né? no processo social. Então, nós temos um fenômeno novo, né? Depois do neoliberalismo, quer dizer, o esgotamento do próprio neoliberalismo, o esgotamento das experiências democráticas do governo Lula, tal, dessa reação, dessa vingança do capital contra o trabalho. Nós temos recentemente um fenômeno novo no Brasil, né? Que é o fundamentalismo religioso. Tudo que vocês falaram aí do Capitão Wagner, do Sarto, de Fortaleza, do Ceará, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil todo, no Brasil inteiro. O Brasil teve um período que ele se democratizou, teve um viés mais à esquerda, um viés mais democrático, um viés mais de inclusão. As peças da inclusão não deram conta de incluir, de superar a desigualdade, superar a crônica desigualdade social no Brasil. E o que cresceu nas periferias, entre os pobres, como alternativa, foi o fundamentalismo religioso, foi o fundamentalismo moral, né? E o próprio trabalho depois que a Lava Jato, que a mídia, que a Globo, né? Que a grande mídia a serviço do grande capital fez de desmoralizar, de criminalizar, de destruir o PT, as esquerdas, os projetos sociais. Então, é uma luta de classe aberta com as armas que a direita, que a burguesia tem contra os trabalhadores. Nós vamos ter um período ainda muito difícil pela frente, né? Nessa derrota eleitoral que nós tivemos, a palavra é essa, nós temos uma derrota eleitoral. Nós tivemos uma derrota eleitoral muito grande no Brasil, né? Assim, o projeto à esquerda, o campo à esquerda, com raríssimas exceções, a vitória em Belém, né? A boa votação do Boulos em São Paulo, a própria polarização política que houve em Porto Alegre, que houve em Recife, em outras cidades importantes, não consegue mudar a análise, o cenário. Nós perdemos politicamente a disputa no Brasil, né? A mídia, né? É impossível ver a Globo nesses dias, a Globo News, a Globo, o Jornal Nacional. A mídia, a grande mídia, é impossível a gente assistir e não ter dor no estômago, não ter gastrite, não ficar puto, né? Porque o discurso dominante que eles fazem é da derrota do PT, da derrota da esquerda, inventaram essa tal dessa ideologia de que tem um centro no Brasil, né? Hoje no Brasil a direita se chama centro, né? Quer dizer, na verdade, o projeto do grande capital, o projeto da oligarquia, o projeto do Rodrigo Maia, do Paulo Guedes, que na verdade são siameses, é uma coisa só os dois, né?
estão a serviço do mesmo projeto, se dilui nesse discurso que tem um centro político, né, que, na verdade, é um centro construído no sentido de isolar a esquerda, de isolar o PT, né, e quando fala esquerda, fala PT, eles querem derrotar o PT, é o PT que eles odeiam, né? Até quando eles incensam o PSOL, ou quando eles não tocam no PCdoB, né, ou quando eles valorizam ou superestimam as vitórias de outros setores da esquerda, o projeto deles é justamente isolar o PT. O grande inimigo do projeto desses caras nos últimos 40 anos é o PT. O PT que incomoda demais, o PT que atrapalha, né, o projeto oligárquico, esse projeto de violência de classe, esse projeto de apropriação do Estado, esse projeto de dominação quase feudal que existe no Brasil, que não acabou com a República, não acabou com a Constituição de 88, não acabou, e o governo Lula não deu conta, né, no tempo histórico, de superar. E nem se propunha a isso, né? Então, nós vamos ter um quadro muito difícil, né? Se temos um quadro muito difícil, né? Que combina pobreza social, pobreza econômica, né? Esse empobrecimento enorme das massas proletárias, das cidades, das periferias, com, ao mesmo tempo, um crescimento de um fundamentalismo moral, um fundamentalismo religioso. Todo mundo que tenta debater projeto político, né? Manuela Dávila, em Porto Alegre, falava do desemprego, da creche, da mulher, da situação social, e os caras não queriam debater isso, eles queriam discutir PT, impeachment, Lula, aborto, fake news, né? Faziam propaganda direto nas ruas de Porto Alegre, dizendo que Porto Alegre não ia virar uma Venezuela, que estava se importando o comunismo, esse fantasma do comunismo que sempre aparece na história brasileira. Toda vez que a esquerda cresce e ameaça o projeto da oligarquia dominante, aparece o fantasma do comunismo no sentido de amedrontar. Então, nós temos hoje uma pedagogia do medo, uma política do medo, que coloca os pobres reféns, né, desse fundamentalismo religioso, desse fundamentalismo moral, coloca os pobres como, vamos dizer, servos desse projeto que é da oligarquia dominante. Vocês vejam bem o que aconteceu essa semana. O Sérgio Moro se tornou consultor de um escritório, grande escritório de advogados, né, para reestruturar a Odebrecht, né, a empresa que a Lava Jato destruiu, né, com as denúncias, né, com as condenações e com a ação do Sérgio Moro, da Globo, da grande mídia, né? Então, o Sérgio Moro tirou o Lula das eleições, né? E depois virou ministro do Bolsonaro e agora é advogado, né? De uma empresa de consultoria que está reconstruindo, ou está fazendo uma redefinição, né, da Odebrecht como empresa privada, enfim. Então, e é assim, escancarada nessa postura. Então, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, né, a própria situação econômica, social e política da grande maioria da população não está no projeto desses caras, né? Na verdade, o que eles querem é manter a dominação do Estado, dominação do orçamento, dominação dos fundos públicos, o aparelho do Estado como um aparelho hegemônico de dominação deles, a serviço deles, né? Mais uma vez, Raimundo Faoro, Marilena Chauí, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, os autores clássicos que estudaram o Brasil, Darcy Ribeiro, tem razão, né? Essa classe dominante não tem um projeto nacional, não tem um projeto de nação. O Bolsonaro se serve até agora, mantém com o Bolsonaro, depois, se não serve, joga Bolsonaro fora e constrói outro projeto, constrói outra alternativa. O que importa é que esse projeto, que incluiu, que ampliou, que consolidou uma transição política no Brasil, não permaneça. Bom, então, eu queria, assim, que vocês lessem o texto aí do Márcio Pótimo, está na página, né? Está no grupo, e o contraponto que o Rafael colocou do Walter Pomar. Um outro texto que eu coloquei, que talvez não tenha tido tempo de ler, vocês estão muito ocupados aí com todas as suas tarefas, é um texto que analisa
o tamanho da desigualdade no Brasil, o tamanho da exclusão social no Brasil. É um texto da Oxfam, que é uma ONG que faz análise dos dados econômicos e sociais do Brasil, né, que mostra o tamanho da desigualdade social no Brasil, né? Está no grupo do WhatsApp, vocês vão ler. E essa exclusão social, ela exclui os pobres, exclui os negros, exclui as mulheres, né? Exclui os camponeses, né? Exclui os analfabetos, né? Aqueles que não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, não têm acesso à formação profissional. E agora, né, com a globalização, com o neoliberalismo, essa exclusão se tornou cada vez mais violenta, né? No Brasil, tem 6 famílias que controlam praticamente 70% do PIB do Brasil, né? Tem 6 pessoas no Brasil que têm a riqueza de 162 milhões de habitantes, né? Então, é um negócio assim, um abismo, né? 6 famílias ou 6 homens de negócio, né, de grandes empresas, têm o PIB que corresponde à riqueza, né, a renda que corresponde a 162 milhões de pessoas. 162 milhões de pessoas. Então, o tamanho do abismo social que nós temos, né? Eu não tenho fórmula, não tenho receita pronta, eu acho que a gente tem que ter paciência histórica. Nós tivemos alguns momentos de avanços para tentar reduzir essa desigualdade. Eu acho que nós tivemos janelas de oportunidades nos anos 2000, né? A correlação de força nos permitiu, no governo Lula, né, que a gente avançasse em alguns temas, mas a gente não avançou em outros. Não avançou na reforma política, a política é privada, né? Propriedade privada desses caras. Não avançou na reforma da mídia, dos meios de comunicação, não avançou na reforma agrária, na reforma da propriedade da terra. Não mexemos uma letra no judiciário, que no Brasil é um aparelho oligárquico. O judiciário está a serviço, né, dos grandes proprietários, a serviço dos grandes monopólios, e não avançamos principalmente em outras reformas que tocassem nas grandes fortunas, né, que mexessem na estrutura tributária, que fizesse uma mudança na carga tributária, no imposto de renda, né, na tributação da riqueza, das grandes propriedades, né. Os ricos no Brasil não pagam tributos, os ricos no Brasil não pagam previdência, quer dizer, não recolhem a previdência, não contribuem para a previdência. Os empresários não pagam os direitos trabalhistas, né? São inadimplentes, devem à Receita Federal, e o Estado cobra dos pobres, né? Enfim. Então, nós temos um cenário para 2021, que é um cenário, apesar da pandemia e com a vacina, é um cenário que vai ser um cenário de caos, né? O bolsonarismo vai tentar sobreviver, porque precisa sobreviver, né? E a Globo e o chamado centro, né? Que no Brasil a direita agora é centro, né? Eles nunca se admitem como direita, né? Se colocam como centro, vão o tempo todo tentar fazer o Bolsonaro um refém, quer dizer, controlar o Bolsonaro, impor ao Bolsonaro uma agenda. E nós, do nosso campo, né, Democrata Popular, vamos ter que pensar alternativas que nós temos para frente, né? Temos um discurso de unidade que não se desdobra num projeto prático, né? Quando acabou a eleição, essa semana, ontem, o Ciro Gomes deu uma entrevista, né, acho que no Jornal da Band, ou, enfim, no site, né, espinafrando, né, com Boulos, com Flávio Dino, voltando àquele velho discurso sobre o PT, que é corrupto, que o Lula é corrupto, que o PT atrapalha. Então, esse campo dessa unidade do campo democrata popular, nós vamos ter que avaliar com muita serenidade o que vai acontecer daqui para frente. Fato é que em 2021 acaba, né, auxílio emergencial, não tem um projeto de substituição do auxílio emergencial, né? Eles tentaram transformar o Bolsa Família numa renda cidadã, mas não tem oposição do próprio Paulo Guedes, oposição do próprio mercado financeiro, né? Que querem que o Estado gaste menos com o social. Então, vão ter um conflito muito grande.
Eu queria abrir esse tempo que nos falta para vocês falarem um pouco o que vocês acham dessa discussão que foi colocada e que perspectiva. Vocês, por motivos práticos, olham muito para o Ceará. Eu sinto isso, né? Vocês ficaram aqui uns 15, 20 minutos falando do Ceará. Então, a situação do Ceará está muito impregnada, vocês, né? Assim, não tem como ser diferente, né? Vocês são do Ceará, vocês vivem na política do Ceará, tem uma tensão muito grande no PT do Ceará, né? Tem uma tensão, um clima difícil de relações políticas dentro do PT do Ceará, mas o Ceará não é o Brasil, né? Na verdade, o Brasil é muito mais amplo, então vamos ter que olhar um pouco mais para o Brasil. E nós somos militantes, nós somos da esquerda, né? A gente vai chorar e lamber os ossos durante uns 10 minutos, depois a gente vai ter que voltar a fazer política, porque a vida é assim. E vocês, como dirigentes sindicais, como militantes, nós, como militantes de esquerda, vamos ter que... 2021 já está bem na porta, né? Semana que vem, quer dizer, essa semana começou dezembro, vamos acabando o ano, já está encerrando, falta um mês, esse ano foi um desastre do ponto de vista econômico, social, sanitário, né? E mais nada indica que 2021 esse cenário de crise econômica, social e sanitária mude, né? Não tem vacina, o Estado reduziu sua capacidade de investimento, o governo Bolsonaro não vai ampliar políticas públicas, mesmo que seja uma perspectiva eleitoreira, porque o mercado, né, e o Paulo Guedes, que está a serviço dos bancos, não vão permitir isso. E nós vamos ter uma disputa aberta, né, que vamos ter que consolidar um campo de forças que vai ter que tomar as ruas, né. A única possibilidade da gente vencer os caras é nas ruas. Quando a gente bota bloco nas ruas, como é que foi a vitória na Bolívia? Como é que foi a vitória no Chile? Como é que foi a vitória na Argentina? Foi rua, né? Foi na rua. Se não tivesse rua, não tivesse mobilização, no Chile morreram milhares de pessoas, né? Bala no olho, bala na cabeça, tortura, violência contra os jovens, contra as mulheres, para conseguir conquistar a Constituinte agora, né? Foi uma vitória muito, muito grande da luta social, mas foi a luta que conquistou isso, né? Não foi a negociação no parlamento, inclusive porque o próprio povo do Chile, né, a grande massa do povo chileno, desconfia do parlamento, não acredita, inclusive não acredita na própria esquerda tradicional, na esquerda histórica que tem no Chile, né? Buscou as lutas com suas próprias forças. Na própria Bolívia, tivemos um processo de enfrentamento aberto, né? Muitas mortes, massacres, sangue, né? Evo Morales foi exilado, gente torturada, né? Mas foi a luta que reverteu o quadro, né? Aqui no Brasil, se a gente ficar resmungando entre nós, se a gente ficar fazendo textos de análise, nota de repúdio, e ficar lambendo as feridas entre nós, encontrando culpados entre nós, a gente continua numa perspectiva de derrota eleitoral, de derrota política. A única chance, não estou dizendo que a gente vai ganhar, mas a única chance que eu vislumbro para 2021 é tomar as ruas, né? Tomar as ruas. Vamos ter um desemprego crescente, uma crise social muito grande, porque as políticas de proteção que foram criadas contra a pandemia vão se esgotar, não vão ser renovadas. Ano que vem, a precarização, a terceirização e a situação do mercado de trabalho tende a se aprofundar mais ainda. E as igrejas, o pentecostalismo, o fundamentalismo moral, o fundamentalismo religioso não dão conta de responder todas essas questões, né? Não dão conta. Então, nós vamos ter que ser alternativas nesse processo de reconquista de direitos sociais, de reconquista de espaço democrático, de tentar... E eu acho que nós, assim, nesse curso aqui, 15 pessoas, o MOVA-se, os sindicatos que estão aqui presentes, vão ter que se organizar nos seus locais de trabalho, vão ter que ir para as periferias, parar de ficar conversando dentro de 4 salas, encontrando culpados, metendo o dedo na cara um do outro, metendo o dedo no olho. Isso não vai resolver nosso problema, não. Porque a grande massa da população está tentando sobreviver, precisa comer amanhã, precisa buscar alternativas e
Se não tem nós como alternativa, vai buscar o capitão Wagner, vai buscar o Bolsonaro, vai buscar a direita, vai buscar o pastor, vai buscar, enfim, o cara que promete uma possibilidade de se agarrar e sobreviver. Então, esse ano nós vamos ter que, todo mundo, né, o MOVAS, os sindicatos que estão aqui presentes no curso, vão ter que fazer análise, fazer balanço, fazer reflexão, diminuir um pouco a briga interna, a guerra interna. A gente está brigando muito entre nós, né? Eu vi esses 3 dias assim, um monte de textos, né, de gente encontrando culpados, né? E diante de cada cenário tem um culpado, né? A gente prefere transferir a culpa para os outros. E nós somos, se não tiver nós como alternativa em 2021, não sei quem vai ser a alternativa. Ciro Gomes não é alternativa, né? Rodrigo Maia não é alternativa, Dória não é alternativa, né? Pode até ser que tenha uma disputa entre eles para ver quem é o candidato que vai gerenciar o Estado com o projeto deles. Mas nesse campo de cá, que está muito difícil, que inclui setores da esquerda, dos movimentos sociais, do MST, PSOL, PT, PCdoB, as outras correntes que atuam nos movimentos de periferia, movimento negro, movimento de mulher, movimento de juventude, talvez tentar construir um projeto de unidade programática, conferências, debates, reuniões que possa levar a um projeto comum. E é o quadro que nós temos. Aí eu vou abrir para vocês falarem, para a gente discutir. Vanessa, quem quiser se inscrever aí, fazer perguntas. Eu estou me inscrevendo. Eu queria se inscrever, Márcia Velho do Morro. Eu também quero me inscrever. Eu vou pedir, Vanessa, que a gente faça aí 3 minutos, 4 minutos, para a gente dar um tempo de fazer um bom debate, mas também não se alongar muito, que já são 8h15. Certo. Quem quiser se inscrever mais, coloca no chat, por favor. Estou me inscrevendo. Deixa eu ver. Rafael, Ulisses, Márcia e Rafael, na sequência. Sou eu primeiro? Pronto. Correto. Pode começar. Pronto. O Helder fala que a gente se centra muito no Ceará, mas o Ceará tem aí o Ciro Gomes, um dos pretendentes e um grande candidato à presidência da República, no próximo 2022. Temos Tasso Gereissati, um dos grandes caciques do PSDB, e que está voltando mais forte aí, né? E que foi um dos propulsores do golpe da Dilma no Brasil, quando a Aécio Neves não reconheceu a derrota e disse que não ia reconhecer. Então, o PSDB foi um dos grandes culpados pelo golpe. Aí eu queria colocar também a questão que essa crise também não é só no Ceará, não é só no Brasil, ela é mundial. E a gente está vendo aí também o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, a China é um dos países que está se despontando porque tem investimento estatal e dispara em crescimento, em economia e tudo. E se não já tiver igual, para mim, a China já superou, inclusive, a economia americana. Você vê aí o próprio presidente mandando prender a presidente de uma das maiores empresas de telecomunicação chinesa, porque está disparando, desbancando a Apple, desbancando todas as outras empresas americanas, os melhores celulares e tudo mais. E agora o filho do Bolsonaro declara que tem um acordo com os Estados Unidos para evitar a tecnologia 5G chinesa entrar no Brasil, para evitar. Então, você vê uma disputa comercial e o mundo todo está numa situação de crise e tudo mais. E aí ele fica na questão da exploração. Aqui no Brasil, nós não estamos implementando nem sequer o Estado mínimo que a Margaret Thatcher começou na Inglaterra e que fracassou no mundo todo, destruindo o Estado. Nós estamos desmontando as nossas representações democráticas, o poder executivo. Esses instrumentos, eles estão, como você mesmo disse... Um minuto.
é um instrumento do grande capital, está lá a serviço não de um país, não de um povo, está a serviço de um agrupamento econômico que extrapola as fronteiras do Brasil. Então, acho que a crise ela é bem maior. Nós tivemos um retrocesso aí de, no mínimo, 20 anos aí do governo Lula para cá, com o golpe da Dilma, né, do Temer e Bolsonaro. O que já aconteceu de desgraça nesse país é um retrocesso de 20 anos para se recuperar, no mínimo. Ok. Ok, Ulisses. Márcia? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria pedir desculpas se esse assunto já foi levantado, porque eu tive problema com a conexão, mas eu peguei a fala do professor Ademolina, né, falando sobre todo esse movimento de massacrar o PT, o PT, e enquanto isso a gente viu o PSOL crescendo, ganhando corpo, né, e nessas eleições ele também saiu, foi visto como um grande fortalecido nessas eleições. No Ceará, aqui em Fortaleza, ele fez 2 vereadores, ele não tinha nenhum vereador, ele fez 2 vereadores, fez prefeito em Belém e fez tantos outros cargos no Brasil afora. E aí, até vi uma reportagem que não li, mas eu vi uma chamada que dizia assim: você cochilou e o pessoal tornou o novo PT. Era uma chamada assim, bem provocativa. E aí eu queria escutar do professor Ademolina como é que ele vê esse crescimento do PSOL, se o PSOL está pegando somente a sala de frente do PT, como é que ele analisa, como é que o senhor analisa, professor, esse crescimento do PSOL nessas eleições de 2020? Ok, Rafael, por favor. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu diria o seguinte, que sobre essa situação, né, que envolve a força real do bolsonarismo, de tudo que ele significa, e aí a gente olha muito já para 2022, né, os cenários que se desenham, como se a vida fosse acontecer daqui a 2 anos, né, como se não houvesse uma construção daqui para lá. Mas eu acho que os elementos que se colocam, eu acho que a gente não deve nem superestimar a força do bolsonarismo e nem estimá-lo, né? Nem uma coisa nem outra. É fato que a economia tende a degringolar, né, assim, os passos que estão sendo, né, o indicativo do que tem para o futuro, e não tem a ver só com a crise mundial, mas tem a ver com isso. Mas o próprio desmantelamento da capacidade do país, né, enfim, é um cenário aterrorizante que vem aí, nível de desemprego, a incapacidade do país enfim, de ter uma política soberana do ponto de vista econômico e de uma inserção soberana na economia mundial, né? Isso já está patente, os sinais estão colocados e eles tendem a se agravar. Por outro lado, os setores da burguesia eles se movimentam, eles estão tentando construir alternativas ao Bolsonaro, o que diria assim, um bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? Porque na pauta econômica estão unificados. Então, acho que isso é um indicador. Agora, eu também diria, né, considerando o tema dessa nossa aula, né, os direitos sociais e trabalhistas e o papel dos sindicatos, eu diria que o desafio para a nossa construção sindical é a gente sair da pauta econômica ou a pauta meramente economicista, né? Na verdade, parece que o que a gente está discutindo aqui não é sindicalismo. E, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é muito sindicalismo, porque os sindicatos eles têm que pensar para além das questões salariais. Cabe aos dirigentes pensar a questão dos projetos, porque tudo está relacionado. Não dá para você fazer uma luta sindical que não considere a conjuntura,
os impactos dessas políticas que todas são desenvolvidas no Estado, elas vão ter impacto concreto na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras. Mas elas vão ter também impacto sobre a própria luta sindical, né? A luta sindical está sob ameaça hoje. Isso tem a ver com vários fatores, com as mudanças no mundo do trabalho, com a relação do capital com o conjunto da classe trabalhadora e com as alterações que estão sendo feitas do ponto de vista legal e infralegal, né? Estão reescrevendo a Constituição, estão abolindo a CLT, né, que já não era grande coisa, né, eu digo em muitos aspectos, né, ela tem aspectos, né, que mas assim nem isso, né? Então, quer dizer, o patronato ele está avançando sobre a pauta econômica, mas avançando também sobre os direitos sociais, né, e até políticos do conjunto da classe, né? O sentido do próprio significado da democracia, ele vai se esborrando, mesmo a democracia formal burguesa, mesmo nesses marcos, né? Então, diante disso, a luta sindical é uma luta mais ampla, né, que se relaciona com um conjunto de outros movimentos. Eu diria que seria essa a contribuição. Concluindo, Andresa. Vanessa, desliga os microfones de quem não está falando. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, peço desculpas por ter chegado um pouquinho atrasado, né? Sou mamãe, dona de casa, tá dando aquelas atribuições. Mas, assim, eu li aquele texto, né, que o professor colocou, vi o filme, né, da linha de montagem, confesso que eu não tinha visto ainda, achei bem interessante resgatar toda a ao início da luta sindical, que sindicalistas estamos dando um grande passo com esse curso. Para mim está sendo bastante importante, está ampliando muito desde já. Você já está muito, já é uma aula para mim. Nós estamos vivenciando um momento muito crítico, né? Além de ideológico, econômico também, que o nosso dinheiro já não vale mais nada, né? Os produtos todos estão hiperinflacionados e a população cada vez mais empobrecendo. E estava vendo aquela discussão em relação ao PT, em relação à esquerda, e eu coloquei até no chat que eu acredito, eu sinto, né, que os movimentos de esquerda eles estão se distanciando da população por conta que estão se distanciando dos movimentos sociais propriamente ditos, e estão mais indo para o campo ideológico. E isso, na prática, infelizmente, não chega para a população. E eu acredito que o passo que nós temos que dar imediatamente seria, como o professor disse, a parte do chamamento do povo para a rua, né, para reclamar seus direitos, para fazer valer a sua vontade, mas, ao longo prazo também, dar esse conteúdo, essa bagagem que nós temos, repassar para os cabeças, né, dos locais e tudo, para a população ter um mínimo de conhecimento, né, para também ser dona de si, né, para também ser dona dessa luta, dessa palavra e tudo, e poder engrossar também os movimentos sociais e sindicais. Eu acredito que é uma responsabilidade que nós temos que tomar para a gente também, tanto de chamar o povo para a rua, como também de levar essa doutrina, digamos assim, para onde a gente puder, nos nossos sindicatos. É isso que eu tenho para falar nesse momento. Nonato, sua vez. Boa noite. Esse modo não é muito bom. Alô? Tá ouvindo? Sim, pode continuar. Beleza. E Molina, duas perguntas. Assim, né, nessa questão, né, que está conjuntura atual, política, né, o sistema capitalista, ele está mais forte, ele sentiu que estaria sendo demolido, e isso tudo no mundo que está acontecendo é um crescimento do capitalismo, né? É uma das preocupações, porque quanto mais o capitalismo fortalece, mais as classes pobres a gente percebe que vão tendo um pouco mais de desgaste, né? A gente aqui, a gente fala do Ceará, né? Porque
A gente acompanhou nos anos 80 os ataques aos armazéns, né? No interior, o pessoal passando fome, não tinha emprego, e existia o ataque nos armazéns, né? Isso pode acontecer? Na questão essa luta que nós colocamos agora, da política em todo o país, e tem daqui a 2 anos uma batalha, né? Como é que isso... A gente se preocupa porque, assim, hoje o movimento sindical é um pouco mais, assim, na minha sala. O movimento sindical, minha sala com ar-condicionado, minha sala, né, com geladeira, com funcionário servindo café, e não tem a preocupação de ir para a base, que foi a história da linha, daquele documentário que você pediu para assistir, né, que é a linha de montagem, né, que tem hora que eles aparecem a mesma história, mas assim, naquele momento lá, o Lula já dizia, sindicato não é o prédio, sindicato não é a sala, não é a máquina, a sindicato é lá na frente das empresas, na frente do serviço público. Como é que você vê isso, o movimento sindical brasileiro tem essa força para fazer como foi Venezuela, né? A gente tem uma preocupação nessa questão, porque nós que acompanhamos muito dentro do sindicato, né, essa postura, a gente se pergunta, nós somos dono razão, nós estamos sabendo mais, não. Mas essa preocupação de os sindicatos, né, o sindicato não, mas o sindicalista está muito na defensiva. Não, eu tenho meu carro para ir buscar e deixar em casa, eu tenho uma ajuda de custo aqui, mas a preocupação de estar defendendo aí na frente da fábrica, como foi o documentário, né? É uma pergunta que eu deixo aqui. Como você vê isso daqui a 2 anos? Obrigado. Olina, não, né? Ninguém se inscreveu mais. Agora é contigo. Tá. Então, eu vou fazer uma fala aqui e a gente fecha, né? E só uma parte rápida. Quer falar? Rapidinho, a Jerusa. Fala, Jerusa. Pronto. Quando você falou do Chile, da Argentina, da Bolívia, né? Você vê a Argentina, em 4 anos, a esquerda retornou, né? Na Bolívia, eu acho que só foram 6 meses, certo? E, sinceramente, aqui no Brasil, com o resultado dessas eleições, para prefeito, para mim foi assim um termômetro para as eleições daqui a 2 anos, certo? Que praticamente eu acho que a coisa não vai mudar, vai ter mais um avanço da direita, né? Ou talvez até da extrema-direita. E eu não vejo, assim, como muita disposição da esquerda ir para a rua, não vejo de jeito nenhum. É uma esquerda mais de discurso, mais das redes sociais. Eu lembro demais, eu já falei isso para a Ulisses, nas manifestações contra o impeachment da presidente Dilma. Quantas manifestações eu fui e via aqueles gritos, né? Vai ter luta, vai ter luta. Se tiver impeachment, vai ter luta. A esquerda recuou, ninguém viu nenhuma luta, não passou das manifestações de rua. Então, eu concordo aí com o Nonato, eu vejo uma esquerda muito acomodada, né? Muito na sua zona de conforto, né? E que eu fiquei assim um pouco decepcionada e preocupada com as eleições daqui a 2 anos, que eu acho que o quadro não vai mudar. Certo? Pronto. Ok. Vou responder aqui. Eu gostaria de falar um pouco, assim, o que eu quero dizer é fortalecer a fala dos colegas, né? A questão do enfraquecimento dos sindicatos, tendo em vista, na minha concepção, no primeiro governo Lula, segundo governo Lula, os sindicatos tiveram uma acomodação enorme, né? Ninguém viu mais movimentos, quer dizer, todo mundo achou que a história já estava ganha, né? Com esta acomodação, hoje nós temos uma dificuldade enorme de
fazer o movimento com mulheres, com jovens, né? Nós temos essa dificuldade, né? Eu moro aqui no interior e a gente tem essa dificuldade em Itapipoca e a gente tem essa dificuldade enorme em reunir jovens, em reunir mulheres, porque eles consideram isso cafona, feio, entende? Então, as pessoas que deveriam estar lá nesta luta para procurar seus direitos, para defender seus direitos, elas, na verdade, têm vergonha disso, né? E nós temos, assim, essa é uma grande preocupação. Eu acho que os sindicatos realmente, concordo plenamente com o que foi colocado, estão enfraquecidos, é um discurso mais interno, não tem mais discurso de rua, é de mídia, e para a gente enfrentar a mídia hoje é muito difícil, que eu considero não impossível, mas difícil, porque o que a mídia diz passa a ser verdade. É diferente da minha fala. Eu posso até querer chegar e falar e mostrar e dizer, né, vender o meu peixe, mas a mídia ela é muito mais forte dentro das nossas casas. Essa é a minha contribuição. Bom, nós estamos aqui há 2 dias, né, do resultado eleitoral, então a gente está ainda muito quente, né, com a situação que resultou das eleições, e a gente fica meio pessimista, logicamente, diante do que aconteceu. Eu tinha expectativas que o PT ganhasse em Recife, né? Marília fez uma brilhante campanha, né? Tinha uma expectativa que o PCdoB ganhasse em Porto Alegre, né? A Manuela fez uma campanha muito vibrante, com jovens, com mulheres. A própria vitória do Edmilson, né? Em Belém, e o crescimento, né, do Boulos, e quase a disputa, né, do segundo turno quase encostando, né, depois a diferença se consolidou, né, na margem de 60-40, então tinha uma expectativa mais positiva das eleições, né? Olhando assim a frio o resultado eleitoral, a gente fica perplexo, né? Mas a gente faz política, eu sou professor, nós somos militantes e a gente tem que tirar lições desse processo para responder. Aqui não é um fórum do PT, né? Aqui não é um fórum do PT, o PT tem seus fóruns, né? O PT deve fazer balanço, fazer suas análises, mas eu arriscaria dizer que nos últimos 3 anos, né, a gente tem dito, né, que a esquerda precisa voltar a conversar nos bairros populares com os pobres, né, com as pessoas, com a população, né, porque essa discussão internista, essa discussão de lavagem de roupa dentro, a esquerda que eu digo, no PT, PSOL, PCdoB, né, não está resolvendo, né? A grande massa da população está buscando alternativas para a sua sobrevivência e fora dos partidos que deveriam representá-la ou que, do ponto de vista de programas, de projetos, não estão apaixonando ou não estão mobilizando a população, né? Obviamente, a juventude, principalmente a juventude estudantil, os setores médios, né, os setores intelectuais, né, muitos deles se descolaram do PT, né, estão buscando alternativas no PSOL. Então, esse crescimento do PSOL também é fruto um pouco da crise, né, da criminalização que se fez contra o PT e do próprio envelhecimento do PT, né? Assim, se você olhar, os quadros dirigentes do PT são quadros velhos, né? Nada contra os velhos, nós somos velhos, né? Eu tenho 60 anos, aqui tem gente com 40, 50, 60, mais de 60,
nada contra os velhos, mas eu digo assim, no envelhecido do ponto de vista político, né? Envelhecido do ponto de vista político, né? Por exemplo, nas eleições de 2022, nós vamos ter que ter candidatos a governador nos estados e, olhando o horizonte, a gente não vê renovação, né? Não vê quadros novos. Tem quadros muito interessantes, por exemplo, como a Marília, em Pernambuco, é um quadro muito importante, né? Jovem, mulher, conseguiu mobilizar, rejuvenescer e reesperançar a militância lá de Recife, né? Muita gente na rua, recuperou o vermelho, recuperou as bandeiras, recuperou os carreatos, as mobilizações, os trabalhos nos bairros populares. Um quadro como Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul também, né? Do PCdoB, que também mobilizou, galvanizou e se tornou assim um fermento, né, para a renovação da própria esquerda. Você tem outros quadros novos em alguns lugares, eu não vou ficar aqui citando, mas tem vários lugares que renovou, mas, em geral, uma esquerda partidária muito envelhecida. E o PSOL vai tomando esse espaço, se tornando uma alternativa política, né? O Boulos é um quadro do movimento sem teto, do movimento popular, um cara que é filósofo, que é um estudioso, um cara muito bem articulado, é um grande quadro, né? Começou no PT e depois foi para o PSOL, né? Mas, enfim, e São Paulo, por exemplo, né? Nas periferias, nas regiões pobres, né? Onde o PT tinha um trabalho de base, um trabalho social, da época de Irundina, da época de Marta, da época de propriedade, né? Esse trabalho foi se perdendo e precisa ser recuperado. Então, os partidos precisam voltar a conversar com a população e aí fazer mutirões, fazer visitas, estar na luta concreta, estar nas mobilizações, participar dos conselhos comunitários, participar das associações de moradores, participar dos movimentos de juventude, participar dos movimentos de mulheres, dos movimentos antirracistas, né? Porque é ali que está o fermento de uma nova política. Um outro fator que precisa pensar seriamente os partidos e os sindicatos, viu, Ulisses, Jerusa, Andressa, todo mundo que está aqui, é pensar na questão religiosa. Nós não vamos construir alternativa política no Brasil se a gente não estudar a fundo a questão religiosa. O Brasil tem 40% da população que é pentecostal, que é evangélico. E o pentecostalismo é a teoria da a teologia da prosperidade, a teologia da fé sem obras, é a teologia dos fundamentos da tradição moral, da tradição comportamental, resgate de valores como família, como valores como que a esquerda, em certos momentos, organizou e depois abandonou. Então, o fenômeno religioso, nós vamos ter que voltar a conversar. E aqui, Benedita da Silva, por exemplo, no Rio, evangélica, né? Benedita teve um trabalho muito importante com as igrejas evangélicas, conversou, né? Teve manifestos de bispos, de pastores, que apoiaram a Benedita, mas foi muito incipiente, né? E Benedita fez um trabalho aqui, por exemplo, interessante no Rio, que ela foi nas favelas, foi nas comunidades. Benedita é uma guerreira, Benedita com 78 anos, né? Benedita podia estar descansando, né? Deputada federal, terminar o mandato, cuidar da vida. Benedita estava em todas, né? De manhã, de tarde, de noite, foi em todas as favelas do Rio, todas as comunidades pobres, enfrentou regiões que tinha milícia, região que tinha crime organizado, que tinha narcotráfico. É isso que temos que fazer, né? Não tem outra alternativa. Quer dizer, usar os mandatos parlamentares, os sindicatos, os movimentos sociais para tentar fazer uma nova comunhão, uma nova conexão com o povo. E aí eu queria falar dos sindicatos. Os movimentos sociais estão muito burocratizados, né? Assim, os movimentos sociais em geral estão muito burocratizados, né? Quer dizer, os sindicatos estão muito burocratizados. Assim, se você olhar o Morro, assim, o que renovou no Morro? Assim, né? Primeiro que não tem concurso público, é tudo terceirizado, é tudo contrato temporário, contrato precário, né? Uma insegurança enorme. A juventude não tem possibilidade de entrar porque não tem concurso, não tem
perspectiva de carreira profissional, como tinha nos anos 70, nos anos 80. Tudo isso atrapalha, mas a gente ficou muito numa política internista, né? Eu sei que, por exemplo, no Novo tem gente que é de direita, tem gente que, enfim, apoia, é policial, apoia o capitão Wagner, mas isso é essa situação, os sindicatos foram se acomodando, né? Eu, às vezes, chego em alguns sindicatos, a diretoria tem 50 anos, não tem jovens, né? Quando chega uma pessoa jovem, estou feliz aqui, Rafael Tomiyama está aqui, é jovem, jornalista e tal. Em geral, as diretorias estão muito envelhecidas, né? Então, nós vamos ter que nos debruçar neste curso e nos próximos meses para tentar descobrir um novo papel para o sindicato, né? E o papel está toda vez que a gente mobilizou, que a gente foi para a rua, que a gente fez atividades de mobilização de massas, a gente ganhou confiança, a gente polarizou, a gente criou uma situação de fato de polarização política. Eu acredito que na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, o que modificou, o que garante um equilíbrio de forças é a rua, né? Desde o golpe na Venezuela, desde o golpe na Bolívia, a população indígena, as mulheres, a juventude foram para a rua, né? E organizaram comitês, organizaram confrontos, enfrentamentos, né? Repito o episódio chileno, né, que foi um episódio de mobilização permanente. Foram 3, 4 meses de mobilização, de confronto, milhões de pessoas, né, jovens, mulheres, idosos, né? Isso criou uma polaridade política, criou uma radicalização política e derrotou a direita. A direita saiu derrotada nas eleições agora, na Constituinte, né? Certamente, ano que vem, depois da nova Constituição, vai ter eleições no Chile. Eu não sei se a esquerda vai ganhar. Pode ser que sim, mas houve uma mudança muito grande da correlação de forças. Bom, por fim, tem alguém falando aí. Por fim, Nonato e Jerusa, nós vamos ter ano que vem conflitos, saques, confrontos de rua. Não tem saída. O desemprego está crescendo enormemente. E o emprego que está surgindo é um emprego precário, é um emprego precarizado, é um emprego que não garante sobrevida para os trabalhadores. Os jovens não têm perspectiva de se aposentar. Os jovens não têm políticas públicas que consigam mobilizar a juventude para uma perspectiva de futuro. As mulheres, né, a grande maioria das mulheres trabalhadoras, né, agora, com a crise, com a pandemia, empobreceu, aumentou a desigualdade, aprofundou a desigualdade, né? O Bolsonaro falando que não vai fazer reajuste de salário mínimo, quer dizer, aquele projeto de renda cidadã que, de certa forma, era um colchão que diminuía o impacto social da miséria, da fome, não vai ser renovado, quer dizer, não vamos ter um cenário de extremo caos econômico e extremos caos sociais. E quem é que é a alternativa que vai organizar isso? Pode ser que o povo se auto-organize, pode ser que o povo resolva fazer saques, resolva fazer... Se alguém fizer um rastilho de pólvora numa comunidade pobre, numa favela, de fazer saques, de fazer enfrentamentos de rua, certamente o morro, as favelas, as comunidades vão começar a se mexer, porque o caos, a crise, a explosão, o barril, a panela de pressão ano que vem vai ser muito forte. Eu tenho muita dúvida se a esquerda formal, tradicional, vai dar conta de responder. Eu não sei como é que o PT vai tratar essas questões, né? Cara, não pode ser só um olhar na questão eleitoral. Tomiyama falou assim, não pode pensar 2022 apenas como eleição em 2022. Se não tiver uma disputa de rua, uma disputa social, uma disputa de projeto do ponto de vista de mobilizar massas, se não tiver um trabalho de organização de base nas comunidades, nos setores, nos movimentos, nós não vamos ter perspectiva 2022. Ficar sentado aí discutindo quem vai ser o candidato, qual vai ser a aliança, quais são as forças políticas, não vai resolver nossos problemas, porque
a mídia, os setores da direita vão se unificar num projeto comum. Eles estão buscando esse projeto ainda, né? Eles estão na ofensiva nesse momento agora, ganharam as eleições, certamente, né? O Bolsonaro em si não é a direita é muito mais ampla, né? A direita ganhou as eleições, os partidos conservadores ganharam as eleições, e eles vão buscar, estão tentando construir, alinhavar, costurar uma aliança entre eles. Não vamos ficar esperando essa aliança deles para decidir qual é a nossa, a gente vai ficar discutindo se vai ser Ciro Gomes, se vai ser Flávio Dino, se vai ser Haddad, se vai ser aliança PT, PDT, PCdoB, se vai ter PSOL junto, se o PSOL vai estar fora. Esse é um debate que tem que ser um debate programático, mas principalmente um debate de oferecer à população pobre, aos trabalhadores, uma alternativa política. Os sindicatos aí do Ceará, o MOVA, e os outros sindicatos que estão aqui presentes, sentar entre si, não é discutir a eleição. Isso os partidos vão ter que fazer. Vocês vão ter que discutir como organizar a base de vocês, os desempregados. Por fim, eu vou sair agora, vou terminar, mas eu quero dizer assim, o texto do Márcio Postman diz que 60% da classe trabalhadora está fora do mercado formal. A classe média não é a classe média dos anos 70. O trabalhador de carteira assinada, fordista, com local de trabalho fixo, ele é minoria hoje no Brasil. A grande massa da classe trabalhadora está precarizada, está informalizada, está fora das garantias legais, fora dos direitos trabalhistas. Essa grande massa passa fome, passa dificuldade, pega ônibus cheios, pega metrô cheios, acorda muito cedo e dorme muito tarde. A escola pública está fechada há 1 ano, então não estão estudando. Os empregos cada vez menos para, inclusive, a massa de jovens que precisa trabalhar, que precisa buscar alternativas. Então, os sindicatos, se ficarem só falando entre si, vai ficar uma comunidade de anciões conversando entre nós mesmos. O MOVA-se vai ter que discutir ano que vem, para 2021, como é que você não é só responder aos interesses dos servidores estaduais, mas você discutir políticas públicas, ações sociais públicas, políticas sociais, articular com outros movimentos, sentar com movimentos sem teto, sentar com movimentos sem terra, sentar com movimentos de comunidade, sentar com movimentos de mulheres, sentar com os movimentos de juventude, sentar com as igrejas, com as pastorais, com os setores progressistas, para tentar enfrentar esse fundamentalismo moral, esse fundamentalismo religioso, que tem aliança com a milícia, com o crime organizado nas comunidades. Ficar discutindo só o formal do emprego, da renda, a representação formal que os sindicatos têm por obrigação de fazer, não vai tirar a gente do lodo, a gente do atolamento que a gente está. E a alternativa para 2022 vai ser construída ao longo de 2021. Eu nem sei qual é a alternativa que vai ter em 2022. Nem sei quais são as candidaturas que vão se colocar no campo democrático, no campo popular. Não sei se a esquerda vai ter competência de construir um programa, de construir uma unidade que vise derrotar a direita, derrotar a Globo, derrotar a Dória, derrotar, enfim, o mercado que vai se consolidar em torno de DEM, PMDB, PSDB. Então, vamos ter que fazer lutas. Não tem alternativa se não tiver um processo de lutas sociais. Então, eu tenho esperança que com vacina ou sem vacina, em 2021, que já está bem aí, dezembro já está acabando, a gente tenha aquele famoso refrão de colocar o bloco na rua, de mobilizar. Eu não sei, eu estou afastado da CUT, não estou acompanhando a CUT, muito tempo que não converso com o pessoal da CUT, não tenho tido contato direto, mas o que a CUT vai fazer enquanto alternativa? O que a CUT está discutindo? O que a CUT está pensando? Qual é um projeto de plataforma política para 2021? O que o MST está pensando? O que o Movimento Sem Teto está pensando? O que os movimentos de juventude, o Levante Popular, por que não faz um congresso unitário de todas as forças sociais, de todas as forças populares? Faz um esforço de reunir num ginásio, campo de futebol, um lugar amplo, que as pessoas possam conversar,
tem esse ranço de ficar um se atacando, mas tentar discutir a conjuntura política, o país que nós temos e as alternativas que se oferecem. Então, eu acho que o caminho vai ser esse para nós, não tem fuga. Vamos ter que buscar na luta social, é na luta que a gente vai resolver as nossas contradições. Ficar entre nós, lambendo os ossos, lambendo as feridas, não resolve nossos problemas, né? Ficar culpando os partidos também. A gente gasta muito tempo culpando os partidos. O partido também enfrenta uma crise muito grande. Os partidos de esquerda, em geral, enfrentam uma crise muito grande. Uma crise ideológica, uma crise de representação, uma crise de envelhecimento, uma crise de perspectiva histórica, né? Então, esses partidos vão ter que se reinventar. O PSOL, eu não tenho nada contra o PSOL, eu acho que o PSOL é uma alternativa importante. O PCdoB, o PT, né? Esse campo, PT, PCdoB, PSOL, para mim, são o campo que nós temos de alianças partidárias para um projeto alternativo. Se conseguir ampliar depois com o PSB, com o PDT, com setores mais ao centro, é uma conquista, mas, inclusive, para a gente sentar com esses setores, tem que ter harmonia, quer dizer, tem que ter força política, tem que ter força social, tem que ter representação social. Então, é mais ou menos isso. Não está fácil, evidentemente não está fácil, não tem nenhuma receita. Queria trazer aqui um calmante, né, um bálsamo para passar nos ossos, nas peles e nos corações de vocês, mas a luta de classes é assim mesmo. A gente já teve momentos de vitórias importantes, conquistas, teve momentos de derrotas. Teve momentos que a gente vibrou, se emocionou, né, vestiu de vermelho, tomou as ruas, e foi um momento de muita vitalidade. Agora é um momento de refluxo, um momento em que a onda, como a gente diz na praia, né, em que o repique da onda, né, a maré está nos batendo forte e nos jogando na areia. Quer dizer, o caldo está sendo muito forte contra nós. Mas a luta de classe é assim mesmo. Agora, não tem saída fora da rua, gente. A saída não está no gabinete, a saída não está na sala, no ar-condicionado, a saída está na mobilização. Metrô, ônibus, bairros, feiras, favelas, comunidades pobres, conversar, ter paciência, botar o ouvido para deixar as pessoas falarem, vão nos xingar, vão falar absurdos contra nós, mas é um processo pedagógico que a gente vai ter que enfrentar. Tá certo? Possibilidade do Lula voltar, Molina, não, né? Não, Lula não volta mais. Lula tem que cuidar agora de não ser condenado pela terceira vez. Lula está com 75 anos, não vai ter... Gente, não vamos viver de ilusão. Não vamos viver de ilusão. Lula tem 75 anos. Lula está agora em 2021, dependendo da correlação de força, dependendo do cenário político, a luta de Lula e de nós, né, para que Lula não tenha uma condenação no STJ, uma condenação no Supremo, aliás, para que tenha uma reversão da sua condenação, uma reversão da sua injusta, né, da sua absurda condenação, lá pela Justiça do Paraná, pelo TRF4, mas o Lula vai, como candidato, eu não vejo, e também acho que não resolveria nossos problemas, né? E voltar a esse tema talvez não ajuda muito a resolver entre nós. Lula tem que ser dirigente político, né? Eu sinto que o Lula, né, talvez pela pandemia, pela idade, pela situação, inclusive, de provisoriedade da sua condenação, aguardando julgamento, aguardando desdobramento nas instâncias superiores, o Lula gravou áudio, gravou vídeos, né, fez algumas falas, mas o Lula está muito recolhido. Uma liderança e tal. O PT constrói a perspectiva do Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad, por exemplo, não foi candidato em São Paulo para a prefeitura porque preservou, resguardou. Se o Fernando Haddad fosse candidato à prefeitura de São Paulo, o Gilmar Tato não teria nem disputado, não teria tido prévia. Aquela prévia do PT em São Paulo foi porque o Fernando Haddad não aceitou a candidatura. Na verdade, o Fernando Haddad, a direção do PT e o próprio Lula sugeriram que o Fernando Haddad não fosse candidato. Aí, depois abriu a prévia, né, o Gilmar Tato ganhou. Né? Talvez se o Fernando Haddad fosse candidato, o cenário em São Paulo seria outro. Mas acho que o PT preserva o Fernando Haddad, não sei se é a melhor alternativa, né? Mas
O PT vai ter que encontrar sua vida, né? O PT vai ter que sentar, vai ter congresso do PT, vai ter que repensar o que fazer da vida. É mais ou menos isso. O Ciro é candidato sempre, né? Não sei como é que o Ciro vai se mobilizar, vai se organizar. O Ciro bate para todo lado, né? O Ciro é um cara que não consegue andar um quarteirão sem chutar um cachorro. Ele chuta todo mundo, né? Se estiver andando um quarteirão, tiver um cachorro do lado de cá, ele chuta. Ele atravessa a rua e chuta outro cachorro. Encosta em alguém, bate em alguém. O Ciro não consegue agregar, o Ciro não consegue, no entorno dele, mobilizar um campo de forças. Então, não sei como é que o Ciro vai sobreviver. O PCdoB está numa crise muito forte, o PCdoB reduziu grandemente, o PCdoB reduziu grande de tamanho. Então, não sei como é que o PCdoB vai se posicionar, o PCdoB está analisando também o que vai ser sua vida. Então, vamos aguardar o que os desdobramentos da história vai nos dizer para frente. Tá certo? Tá certo. Aqui no Rio está chovendo muito, não sei se Fortaleza chove. Não, calor mas eu não sei. Eu queria trazer uma receita pronta para vocês, mas a receita é luta, o debate e a mobilização, né? Valeu. Aí para a galera querida do meu querido Ceará. Quando tiver vacina, eu vou aí a Fortaleza tomar cachaça com vocês. Valeu. Será bem-vindo de novo. Então, um abraço aí. Alguém mais alguma questão? Obrigado, companheiro. Valeu. Eu vou colocar alguns outros textos de subsídios para vocês lerem. Semana que vem a gente volta a se encontrar seguindo a sequência do que estava programado, tá bom? Ok, valeu. Obrigado, vocês, Molina. fiquem bem, sejam felizes. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Show. Tchau, tchau. Boa noite.